So, welcome back to Calvary. Então, sejam bem-vindos a Calvary. So we are hoping to finish our series tonight on politics and the church. Então, espero que hoje à noite a gente consiga terminar nossa série sobre política e a igreja. Ideally, we would have liked to finish this in a different way last week. Eu queria ter terminado diferente de como eu vou terminar na semana passada, But circumstances did not allow for that. mas as circunstâncias não permitiram. And so we're going to finish it tonight in a little bit different way than I had planned. Então, hoje à noite a gente vai terminar um pouquinho diferente de como eu tinha planejado. That's okay, right? Mas tudo bem, certo? Okay, so we have a lot to talk about tonight. Então, a gente tem muito o que falar hoje à noite. Okay, so let's get into this. Então, vamos começar. Okay, now tonight is the election. Então, hoje à noite é a eleição. Which makes this, maybe you feel like, oh, we should have just ended this, you know, or this isn't relevant anymore. Então, o que dá a sensação de, isso aí não importa mais, a gente já não tem, isso não tem mais relevância, a gente já devia ter terminado. But maybe there will be a second round for the election, and so Mas we can continue to think about it. Talvez a gente tenha o segundo turno da eleição, então a gente tem que continuar pensando nisso. Okay? What I want to do tonight is I want to compare the right and the left. Então, o que eu quero fazer hoje à noite é comparar a direita com a esquerda. Okay? We want to look a little bit more at the extremes. Eu quero olhar mais os extremos. Okay? To look at these extremes and see what we need to know to avoid. Wow, that's weird. Então, uia. Será que eu devo continuar? Pode ir? Sorry about that. We're having technical difficulties. Lá, lá, lá. We're going to compare the extremes to see what we can avoid. Talk amongst yourselves, make yourself at home, it's okay. Conversem entre vocês, se sintam... Wow. Oh. Porto. Ah. Tu. E. Pronto? Som. Não, não tá pronto. Oi. Pronto? Som. You good? Oi? Okay. Oi? Tudo bem? Let's start over. Então, vamos começar de novo. Okay. Welcome to Calvary. Sério? Bem-vindos a Calvary. Oh man, technical difficulties are crazy. Problemas técnicos são malucos. Okay, so we're gonna finish our series on politics in the church. Então, a gente vai terminar nossa série sobre política na igreja. And we're going to look at the two sides, more of the extremes of the right and the left. E a gente vai ver os dois lados, mas os extremos entre a direita e a esquerda. Okay, we want to look at the dangers of each side. A gente quer ver os perigos dos dois lados, Just so everyone can get a clear picture of what we're dealing with. para que todo mundo possa ter uma visão clara do que a gente está lidando. Okay, so when we talk about the left, Então, quando a gente fala da esquerda, okay, and let's go back a step. vamos voltar um pouquinho. Okay. Normally what happens when we're voting is we start to look at the political issues. Geralmente, o que acontece é a gente começa a ver os problemas políticos. And we look at a candidate and we say, well, does he agree with this, this, and this? E a gente olha um candidato e fala, ele concorda com isso, isso e isso. Because that's what I believe. Porque é nisso que eu And so you're going to acredito. vote for someone who believes in those topics. Então, você vota em alguém que acredita nesses tópicos. And we usually have, like 2, 3, 4, like we call them like our pet topics. E a gente tem geralmente 3 ou 4 tópicos que a gente chama de tópicos de estimação. It's like they're ours, and this is like the most important thing. Que eles são os nossos tópicos, eles são a coisa mais importante. And we'll vote for someone based upon those 3 or 4 topics. E a gente vota em alguém baseados nesses 3 ou 4 tópicos. Okay, that can be really dangerous, right? E isso pode ser bem perigoso. We want to make sure that we keep a big picture when we're voting. A gente quer ter certeza que a gente está mantendo uma visão maior quando a gente vai votar. Okay, so we want to look at, if I'm leaning to the left, what are the dangers of going to the left? Então, se eu estiver me virando para a esquerda, quais são os perigos da esquerda? Or even if I'm not leaning, I'm totally on the left.
Ou se eu não estiver só inclinado, se eu for totalmente de esquerda. Or if I'm on the right. Ou se eu estiver na direita. What are the dangers of going to the right really far? Quais os perigos de ir para a direita muito longe? Because the more extreme we get, usually the more dangerous things become. Porque quanto mais extremo costuma ir, mais perigoso costuma ser. Okay, so let's start off talking about the left. Então vamos começar falando da esquerda. Remember, when you're talking about a left, you're talking about a big government. Lembram que quando a gente fala da esquerda, a gente está falando de um grande governo. Larger government means more intervention by the governments. Governos grandes significa maiores intervenções pelo governo. It means they're going to have more say in your life. Quer dizer que eles vão ditar mais a sua vida. It's going to mean higher taxation. Vão ter maiores impostos. And it's going to be more government-owned entities in the society. Government-owned entities. Tá. Mais entidades políticas na sua vida. Okay. Públicas. Okay, so that means that they're going to control more of the production Então isso quer dizer que... and the properties. Quer dizer que eles vão interferir mais na produção e na propriedade. Okay, and so then you get the government owning large things, for example, like Petrobras. E aí você tem um governo sendo dono de coisas grandes como a Petrobras. It's the largest oil and natural gas company in the nation. É a maior companhia de óleo, de gás e petróleo da nação. And it's owned by the government. E ela é do governo. Okay? It means that you're going to have a controlled or possibly a command economy. Quer dizer que você vai ter uma economia controlada ou comandada. Which means the farther left you go, the more they tell you what to produce. Então, quer dizer que o mais longe que você consegue ir é o que eles te dizem que você deve produzir. Which means they're also going to control the prices on many different items. Significa que eles também vão controlar os preços de muitos itens. Which can be good, but also can be very bad. O que pode ser bom, mas também pode ser bem ruim. Okay, what we have here, we have a sort of price control. Então, o que a gente tem aqui, a gente tem um certo controle de preço. Because we have our 60% import tax. Porque a gente tem os nossos custos de 60% de controle de impostos de coisa que está entrando. Importação. Okay, so what happens is they're saying this is to protect Brazilian companies. Então, que eles falam que eles têm isso para proteger as companhias brasileiras. But really what it's doing is causing Brazilians to have a much lower standard. Mas o que eles estão fazendo é baixar o padrão do Brasil. So that Brazilian companies produce mediocre products at very bad prices. Para que as empresas brasileiras façam a mesma coisa com mesmos produtos com preços ruins, produtos ruins com preços baixos. Okay, so it doesn't have a real good effect upon the Brazilian companies here. Então não tem um efeito muito bom aqui nas empresas brasileiras. Okay, the more controlled the economy is, the less innovation, the less creativity it allows. Quanto mais controle nas empresas, menos criatividade, menos inovação. Which usually results in a stagnant economy. O que costuma deixar a economia estagnada. Okay, and that creates problems because when you look through the history of socialistic countries. E isso cria problemas, porque quando você olha na história de países socialistas, we see these major failures. A gente vê essas grandes falhas. And it's all economically. E geralmente são econômicas. Okay, great example, geralmente Venezuela. não, são sempre econômicas. Por exemplo, a Venezuela. Venezuela is destroyed. A Venezuela está destruída. Okay, why? Por quê? Because of the economic principles that come from the left. Por causa dos princípios econômicos que vêm da esquerda. Okay, why don't we have the USSR anymore? Por que a gente não tem mais a URSS? It's because of the economic principles, it collapsed, utterly collapsed. Por causa dos seus princípios econômicos, eles entraram em colapso como os outros. Okay, another problem with a large government is that it ends up producing higher corruption. O outro problema de governos grandes é que costuma ter muita corrupção. When you have more government, more control, they're going to be able to get more things and there's nothing you can do about it. Quando tem mais governo, mais controle, eles vão dominar mais coisas e não tem nada que você possa fazer sobre isso. Okay, it tends to lead towards censored speech. Costuma ter um discurso censurado. Okay, but that can happen on either side, actually. Mas isso pode acontecer em qualquer um dos lados, na For verdade. example, here in Brazil, we had the military government. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve o governo militar. You couldn't say anything about the military E government. você não podia falar nada sobre o governo militar. If you did, you might just disappear. Se você fizesse, você podia desaparecer. And that's serious stuff, right? E isso é muito sério, certo? Okay, now they had rightist principles, Então, eles têm princípios de direita, but what they had in common is they had a large government. mas o que eles tinham em comum é que eles tinham um grande governo. So it wasn't like a pure right government. Então, não era um governo puramente de direita. They had some of the larger principles that come from the left. Eles tinham alguns dos grandes princípios que vinham da esquerda. Okay, but censored speech is very dangerous, especially for us as Christians.
Christians. Mas discursos censurados são bem perigosos, principalmente para nós cristãos. Okay? A larger government can create a greater dependence upon the government, Então, um grande governo pode criar uma grande dependência no governo, which stifles people individually, o which que limits people individually, limita as pessoas individualmente, and also can create a real problem if the government collapses. e também pode criar grandes problemas caso o governo colapse. Okay? Now, there are some great things about that. Então, tem grandes coisas sobre isso também. Remember, we talked about their desire to see equality with all human beings. Primeiro é o desejo de igualdade entre todos os seres humanos. Okay, that's a good principle. Isso é um princípio bem legal. We talked about their desire to show mercy and compassion, Fala do desejo de mostrar compaixão e misericórdia, which has attracted a lot of young Christians to the left. o que costuma atrair bastante jovens cristãos para a esquerda, A lot of concern about helping those who are in need. bastante preocupação em ajudar aqueles que estão em necessidade. Okay. One of the principles that is a little bit troublesome is that in the left, and this is not even the extreme left, but even in the moderate left, they have an ideal that all human beings are generally good. Algumas coisas que geram que é um pouquinho problemático na esquerda, não só na extrema esquerda, mas na esquerda também, é a ideia de que todos os seres humanos são essencialmente bons. Okay, we know from the Bible that's not true. E a gente sabe pela Bíblia que isso não é verdade. We know from practice here in Brazil it's definitely not true. A gente sabe pela prática aqui no Brasil que isso definitivamente não é verdade. Okay, that's why we lock our doors. Então é por isso que a gente tranca as nossas portas. Okay. Now, a lot of these far leftist principles Muitos desses princípios da extrema esquerda originated with Karl Marx. se originaram com Karl Marx. Karl Marx was a very, very intelligent man, O Karl Marx é um cara muito, muito inteligente. but there's some problems with some of his philosophies. Mas tinha alguns problemas com as suas filosofias. If you read them, there's some beautiful ideas. Se você lê, as ideias são muito bonitas. You read what he says and you're like, yes, man, this is so good. Você lê o que ele fala e você fala, cara, isso é muito bom. But some of his basic premises are untrue, and then he creates a whole ideal upon that premise. Mas algumas das suas premissas básicas não são verdades e aí ele cria uma ideia toda em cima dessas premissas. Okay? He talks about there's a war between the rich and the poor. Ele fala sobre essa guerra entre o pobre e o rico. Okay, and that's what he experienced personally. Então, o que ele experimentou, o que ele viveu He pessoalmente, saw that the rich controlled almost everything, ele via os ricos controlando quase tudo and the poor suffered. e os pobres sofrendo. And he was calling for the poor to rise up. E ele foi chamado pelos pobres para se levantar. And he was saying, hey, this is what needs to happen. There might need to be war. There might need to be death in order to establish a Marxist or a communistic society. E ele falava, ó, o que vai acontecer é que precisa ter luta, precisa ter guerra para a gente poder instaurar o comunismo, a sociedade comunista. He saw the inequality in society. Ele via, He saw the inequality. ele via a iniquidade, desigualdade, isso. And he said, this is terrible. E dizia, isso é terrível. Okay? He said that this creates crime, Ele falava, isso cria crime, which is partially true. o que é parcialmente verdade. And he said that what happens is capitalism is unstable. E ele dizia que o que acontece é que o capitalismo é instável. It creates ups and downs, E ele cria altos e baixos. and that affects everybody. E isso afeta todo mundo. That's partially true. Isso também é parcialmente And then he verdade. talked. One of his main ideas was the Marxist utopia, Uma das suas ideias principais é a utopia marxista, where he would have all people equal. em que todas as pessoas seriam iguais, Everybody works for the good of all, todo mundo trabalha pelo bem de todos, and everybody shares everything, e todo mundo divide tudo. and nobody owns anything. E ninguém tem propriedade de nada. Okay, a lot of people look at that and they say, "Yes, that's what I want. That's good." Muitas pessoas olham isso e falam, não, isso é muito bom, é o que eu And to be quero. honest, when I read some of his stuff, I was like, "Yeah, that's good." E para falar bem a verdade, quando eu li um pouco disso, eu falei, gente, isso é bom. The problem is that Marx was an atheist, O problema é que o Marx era ateísta. and so his ideas sometimes don't go along with what God's plan is. Então, a ideia dele nem sempre caminha com os planos de Deus. Okay, there's not a war between the rich and the poor Não tem uma guerra entre os pobres e os ricos, unless we create one. a não ser que a gente crie uma. Okay, we know from the Bible there's a war between good and evil, A gente sabe pela Bíblia que existe uma guerra entre o bem e o mal. and that it's a spiritual war.
E que é uma luta espiritual. That there are things going on around us that we don't see. E que tem coisas acontecendo em volta da gente que a gente não vê. Marx was purely materialistic. Marx era puramente materialista. He was saying it's about this world because there is no afterlife, there is no God. Ele dizia, é sobre esse mundo, porque não tem nada depois disso, não tem Deus. Well, that's not true. Mas isso não é verdade. And so that creates a problem because we as Christians, we know this is not the truth. Então, isso cria um problema, porque a gente, como cristão, sabe que isso não é verdade. We don't want to create a war between the rich and the poor. A gente não quer criar uma guerra entre os ricos e os We pobres. don't want to rebel against the system. A gente não quer se rebelar contra o Okay? sistema. We know there's a war going on that's bigger than that. A gente sabe que tem uma guerra acontecendo que é bem maior que isso. Okay? And studies have shown actually that inequality does not always lead to crime. E estudos mostram que a desigualdade nem sempre leva ao crime. Only when the poor don't have an opportunity to rise out of their inequality. Somente quando os pobres não têm chance de sair da pobreza. Okay? There's poor people everywhere, right? Tem pessoas pobres em todo lugar, There's certo? poor people in North America, there's poor people in Europe. Tem gente pobre nos Estados Unidos, na América do Norte, tem gente pobre na Europa. Okay? And so those people, there's no problem, there's no war going on between them. E com essas pessoas não tem guerra, não tem nenhum problema acontecendo com eles. Why? Por quê? Because they have opportunity to rise. Porque eles têm a oportunidade de crescer. One of the problems here in Brazil is that we haven't given opportunity to the poor to excel. Sorry. Uma das problemas aqui do Brasil é que a gente não dá oportunidade pro pobre para ele crescer. Okay? And so when they see no opportunity, they just say, you know what? Forget it. I'm going against the system. Então, quando eles não veem nenhuma oportunidade, eles falam, que seja, vou me rebelar contra o sistema. And that's why we have crime out of control here, because people have nothing to lose. E é por isso que a gente tem um crime descontrolado aqui, porque as pessoas não têm nada a perder. Giving people a little bit of help is good, Dar para as pessoas um pouco de ajuda é bom, but not giving them an opportunity to succeed, that's terrible. mas não dar para eles oportunidade de ter sucesso é terrível. Okay? And of course, the Marxist utopia, E é claro que a utopia marxista it's never going to work. nunca vai funcionar. Okay? Why? Por quê? Well, one, because capitalism is unstable, Primeiro, porque is, o capitalismo é instável, but socialism is more unstable. mas o socialismo é mais instável. Why? Por quê? Because socialism takes away the two greatest motivations in life. Porque o socialismo tira duas das maiores grandes motivações da vida. They take away God Tira Deus and your desire for personal success. e o seu desejo por sucesso pessoal. When you don't have these two, what do you work for? Quando você não tem nenhum desses dois, você trabalha para quê? They say you work for the state. Você trabalha pelo Estado. You work for the good of all. Você trabalha pelo bem de todos. But let's be honest, it doesn't work. Mas vamos ser sinceros, não funciona. And that's why we see socialistic countries crumbling economically. E é por isso que a gente vê países socialistas ruindo economicamente. And so young people are really drawn to these ideas because young, especially college students, they're so idealistic. Então, pessoas jovens são muito atraídas por essas ideias porque as pessoas jovens são tão idealistas. But then they don't see the result is it ultimately fails every time. Eles não conseguem ver que o resultado é sempre uma falha total, todas as vezes. Okay? China didn't fail. A China não falhou. Why? Por quê? Because they opened up their economy. Porque eles abriram a economia. They said we're going to have a communistic system, but we're going to open up and have a free market economy. Eles falaram, a gente vai ter uma sociedade comunista, mas a gente vai abrir o mercado para o mercado livre, And para so a now economia livre. they're dominating the world, right? E agora eles dominam o mundo, Because certo? they have the largest workforce in the world. Porque eles têm a maior força de trabalho do mundo. And they don't really care about copyright laws and things like that. E eles não se preocupam muito com lei de propriedade intelectual. And so you can build something and they will make an exact replica exactly of what you made and sell it for a different price. Então, você pode construir um negócio, eles vão construir uma réplica idêntica, do mesmo jeito que você tinha feito e for less price? Yeah. E mais barato. Okay? So this is a capitalistic idea, right? Então, essa é a ideia capitalista, certo? Okay? Their economy was failing, so they had to adjust. A economia foi falhando, então tem esses ajustes. Okay? So this is the left. Então, essa é a esquerda. When you're going to the left, you have to think about these things. Quando você vai para a esquerda, você tem que pensar nessas coisas. Not just whether you agree with guns or abortion or gay rights or any of these other issues. Não só se você concorda com liberação de armas, aborto, questões LGBT, mas tem as outras questões. Okay? This is a much bigger idea, right? É uma ideia muito maior, certo? Okay, now what about the right? Então, e sobre a direita? Well, in general, they have a small government, or No they're geral, supposed to. eles deveriam ter um governo pequeno, Okay, it's supposed to lead to more personal freedom, deveria ter mais liberdade pessoal, lower taxation, menores impostos, privatization of all things, privatização de tudo,
with a free market, open economy. E com o mercado livre, a economia aberta. Okay, so that means that they're open to trade with anyone, they're open to have new people come in, or your products go out. Pode dizer que você pode fazer negociações com qualquer povo, o teu mercado está aberto e você pode entrar coisa e sair. Okay, you have higher innovation, higher creativity, Tem maior número de inovação, mais criatividade, because they have the freedom to create things that no one's ever thought of. porque você tem a liberdade de criar coisas que ninguém nunca pensou. Okay, that's why we have Apple. Por isso que a gente tem a Apple. Apple they just try to think outside the box. They try to think differently than everybody else. Eles tentaram pensar fora da caixa, eles tentaram ser diferente das outras pessoas. And let's be honest, Apple's changed the world, right? Vamos ser honestos, a Apple mudou o mundo, certo? That wouldn't happen if they were a leftist country. Isso não teria acontecido se eles fossem um país de esquerda. Okay, it usually results in economic growth. Isso geralmente resulta em crescimento econômico. Usually, with smaller governments, it means smaller amounts of corruption. Geralmente, com governos pequenos, tem menor quantidade de corrupção. It leads usually to free speech. Geralmente, tem um discurso livre, Okay, gives you personal responsibility te dá responsabilidade pessoal, to take care of your life. de cuidar da sua vida. Okay, but here's where things get tough. Mas é aqui que as coisas começam a ficar complicadas. Okay, it has no plan to help others. Não tem nenhum plano de ajudar os outros. You're out there. It's fend for yourself. Você tá lá fora, é cada um por si. Okay, now if you're a really ambitious person, it's a great idea, right? Então, se você é uma pessoa bem ambiciosa, essa ideia é ótima. Okay, but if you've got some sort of problems and you can't go out there and do it, Mas se você tem algum tipo de problema e não consegue ir lá e fazer, you're looked down upon. você... You're looked down upon. People look down upon you. as pessoas vão ser abandonadas, vão ser largadas. Okay, what happens when you have problems? Então, o que acontece quando você tem problemas? What happens? You have a father of 5 children. O que acontece quando você é pai de 5 filhos? The mom's at home with babies crawling all over the place. A mãe fica em casa, os bebês estão engatinhando por todo lugar. Dad is the only person working. O pai é a única pessoa trabalhando. And then he goes to work, he falls off a ladder, breaks his body. E aí ele vai pro trabalho, ele cai de uma escada e quebra o corpo. How does he work? Como que ele vai How trabalhar? does he take care of his family? Como que ele vai tomar conta da família dele? Man, that's serious stuff, right? Isso é um problema sério, certo? Times in the past, we had things that were so serious that they were selling children to go work in different places so that the family could survive. No passado, existiam problemas tão sérios que as pessoas vendiam seus filhos para que eles pudessem trabalhar em outros lugares e ter dinheiro. You had little children, 5, 6, 7 years old, working in factories, working in mines. Existiam crianças de 4, 5, 6 anos trabalhando em indústrias, em minas. Sometimes they would literally sell their child because they had no other way of surviving. Às vezes, literalmente, eles vendiam o filho porque não tinha nenhuma outra forma de sobreviver. Man, that's heavy stuff, right? Isso é muito pesado. Okay, so we can't just leave things on the extreme right like that. Então a gente não pode deixar as coisas na extrema direita desse jeito. What about people who can't make it? E as pessoas que não conseguem? What about someone who loses their job? E se alguém perde seu emprego? Okay, when you go to the extreme right, there's no unemployment. Se você vai para a extrema direita, não tem desemprego, There's no retirement fund for you. não tem plano de aposentadoria. Okay, you got to save it for yourself or work until you die. Então você tá ali por você mesmo e trabalha até a morte. Okay, there's real problems with protecting workers. E não tem problemas em não ter proteção com o trabalhador. Okay, what happened is you had owners of factories or big companies. O que acontece é que você tem donos de indústrias e companhias grandes. And they came in and they had workers working 6 days a week, 14, 15-hour days. E aí eles querem pessoas que trabalham 6 dias na semana, trabalhando 14, 15 horas. And they pay you minimum wage. E pagam o mínimo possível, o salário mínimo. Yeah. Wait. So this is really heavy stuff, right? Então isso é algo bem pesado, So certo? we see that there's a need for the government to intervene. Então a gente vê que tem que ter um pouco de intervenção do governo. Had problems in the United States, well, in every country, you had problems with monopolies that are created. Lá nos Estados Unidos tem problema, em todo lugar tem problemas de monopólio. Okay, we had one of the most famous examples was John Rockefeller. Então um dos maiores exemplos foi o John Rockefeller. Yeah, you guys, everyone knows Rockefeller from Rockefeller Square, Rockefeller Center, all these things in New York City. Então vocês lembram lá dos Rockefellers, do Rockefeller Center, lá de Nova York? Okay, this guy was one of the richest people in the history of the world. Esse foi um dos caras mais ricos da história do mundo. I mean, literally, this guy had like billions when no one even had millions. Literalmente esse cara tinha bilhões quando as pessoas ainda não tinham milhões. Okay, I mean, he was so rich. Ele era tão rico. He had this giant oil company, Ele tinha essa companhia de óleo gigante. and he would just buy up little oil companies, so he had no competitors. Então ele tinha essa empresa gigante de petróleo e ninguém era competidor dele.
and so he would buy up. Então ele comprava as outras empresas para não ter competição. Okay, and he would use all sorts of tactics. There were times when he would give away his gas. It was almost free for you to get gasoline just so he would break his competitors. Então ele não tinha competidor, às vezes ele dava gasolina de graça só para quebrar os competidores dele. I mean, he was ruthless. Ele era impiedoso. Okay, so what happens? Então o que aconteceu? You need a government to step in and say, whoa, this is a monopoly. Let's break this up. O governo precisou intervir e falar, peraí, isso aí é um monopólio, a gente vai ter que intervir. Okay, and so there's a definite need for government intervention. Então existem algumas diferenças para intervenção de governo, Okay, now para hopefully, necessidades. when we're looking at this, Então quando a gente olha para isso, we can see, well, okay, the extreme right's no good. então a gente olha, ó, o extrema direita não é bom. The extreme left is no good. Extrema esquerda não é bom. And hopefully, we all can come a little bit more to the middle. Então a gente espera que a gente possa chegar um pouquinho mais pro meio. We want to be balanced. A gente quer equilíbrio. Okay, the extremes are always dangerous Os extremos são sempre perigosos. unless you're going to extreme Jesus. A não ser que você seja um extremo Jesus. Okay, that's it. That's the only good thing, extreme, right? Essa é a única coisa boa, extrema. Okay, so what I want to do tonight, I want to look at a passage that it's really important. Então, o que eu quero fazer essa noite é olhar algumas passagens bem importantes. Turn with me to Romans chapter 13. Vai comigo ali em Romanos, capítulo 13. Look at verse 1. Dá uma olhada no versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Okay, this is a really heavy passage. Então, isso é uma passagem bem pesada. We got to look at this in detail because it is so heavy, it's hard for us to understand it. A gente tem que olhar isso com calma, porque ela é tão pesada que é pesada pra gente entender. Okay, he starts off, he says, let every soul be subject to the governing authorities. Ele fala para que todos sejam sujeitos às autoridades. Every soul. Todas as almas, Okay. todos. Everyone. Todo mundo. Not most, Não a maioria, not many, não alguns, não not muitos, everyone except for you. nem todos menos você. Okay? Everyone. Todo mundo. It says everyone be subject to the governing authorities. Todo mundo seja sujeito aos governantes e às autoridades. Okay, this word subject, this is the word submit. Então, tem uma palavra que é importante aqui, que é a palavra submissão. Okay? The word submit, he's saying you need to submit to the government. Vocês têm que se submeter às autoridades. And literally, this word talks about placing yourself under the leadership of others. E literalmente isso significa se colocar debaixo da liderança de outros. It has the connection with the idea of forming a hierarchy. E isso tem a ideia de formar uma hierarquia. Okay? Hierarchies are very biblical. Hierarquia é super bíblico. We're called to be submissive in so many different areas. A gente é chamado para ser submissos em tantas áreas. We're talking about the church, A gente está falando da in igreja, the family, a família, in the workplace, o trabalho, in school. a escola. We are called to always be submissive people. A gente é chamado para sempre ser pessoas submissas. And this goes against all the culture of today. E isso vai contra toda a nossa cultura de hoje em dia. Hoje, today, it's all about being independent. Hoje é sobre ser independente. Okay? It's all about you. It's like, no, nobody tells me what to do. É tudo sobre você, tipo, ninguém me diz o que fazer. My son came home from school and he said, oh, my teacher got mad at me, Meu filho chegou da escola e falou, minha professora ficou brava comigo. but she doesn't order me around. Mas ela não manda em mim. And I was like, what? Eu Where tô did you tipo- get that idea? O quê? De onde você tirou isso? And we said, yes, she does. E eu falei, sim, ela manda. Yes, when you're in her class, you do what she says. E eu falei, sim, quando você tá na sala dela, você Where faz does o he que ela get that fala. idea? De onde ele tirou essa ideia? We didn't teach him that, A gente não ensina ele but it's isso, being spread somewhere in the school. mas se espalhou em algum lugar lá na escola. Okay, so this is what we have to understand first of all. Então é isso que a gente tem que entender primeiro. We're called to put ourselves in orderly fashion underneath the government. A gente é chamados para ficar numa hierarquia abaixo do governo. Okay, now, this is within the laws and the constitution that the government creates. E isso quer dizer estar dentro das leis e constituição que o governo criou. In old days, if you said something against the government, Antes- you either died or rotted in prison. Antigamente, se você dissesse algo sobre o governo atual, ou você morria ou você era jogado na prisão. Okay, I mean, either way, it was bad, right? De qualquer forma, era ruim, né? Okay, today it's a little bit different. Hoje em dia é um pouquinho diferente. The Constitution states very clearly that we, as the people, are allowed to protest
even against the government. A Constituição hoje é muito clara que nós podemos protestar contra qualquer instituição, incluindo o governo. Okay, so that's good, right? Então, isso é bom, né? So we have a little bit more freedom. A gente tem um pouquinho mais de liberdade. So if we're submitting ourselves, it doesn't mean that we're not allowed to protest. Então, se a gente está submetendo, não quer dizer que a gente não possa protestar. But it doesn't mean also that we can just do whatever we want. Mas também não significa que a gente pode sair fazendo o que quer que a gente queira. Okay, now what about if the government has different point of views than us? Mas e se o governo tiver uma visão diferente da nossa? What if they have things that are a bit oppressive? E se eles tiverem questões que são opressoras? Then we don't have to submit, right? Daí a gente não tem que se submeter, certo? That's not what it says. Mas não é isso que aqui diz. It says to submit yourselves to all the governing authorities. Aqui diz para se sujeitar às autoridades governamentais. That's it. E é isso. Okay? Now, this is really important. Então isso é bem importante. What I see in today's day and age, O que eu vejo O que eu vejo hoje atualmente is that people have this idea, I will submit as long as I agree. é que as pessoas falam, eu vou me submeter com tanto que eu concordo. And I hear about problems here in the church E eu vejo problemas aqui na igreja, with the leadership of the church com a liderança da igreja. that I'll do what you say as long as I agree. Eu falo assim, eu vou fazer o que você diz, contanto que eu concorde. I hear people in the church talk about their bosses, Eu vejo pessoas falando dos seus chefes, that people don't do what their boss says because they don't agree. que as pessoas não fazem o que o chefe mandou porque não concordam. Well, he said to do this, but I don't agree with that, so I did it like this. E ele falou pra eu fazer de um jeito, mas eu não concordo, então eu fiz de outro. That's not submission. Isso não é submissão. That's not submission. Isso não é submissão. Okay, we have times when maybe a husband is going to say something, hey, we need to do things like this. Tem horas que o marido às vezes vai falar, ei, a gente tem que fazer desse jeito. And the wife's like, no, I'm not doing that. E a mulher fala, não vou fazer assim. That's not submission. Isso não é submissão. Okay, so this is the idea. Submission is doing what they say, whether you agree with it or not. Submissão é fazer o que ele fala, sendo que você concorda ou não. Okay, and the responsibility is thrown to whoever the leader is. E a responsabilidade é jogada pro líder, quem quer que ele seja. For example, here in the church, if we state some sort of rule or some sort of norm for the church, Por exemplo, aqui na igreja, se a gente cria uma regra ou uma norma, and we say, okay, this is how it's going to be. e a gente fala, é assim que vai ser. Okay, we will be held responsible by God if it's not the right thing to do. A gente vai ser responsáveis diante de Deus se a gente não fizer. Okay, no, if it's not the right thing to do. Se não for a coisa certa a fazer. Okay, we are responsible, Nós somos responsáveis. not you. Não vocês. But you will be held responsible in how well you followed. Mas vocês vão ser responsáveis por terem seguido ou não. Okay, so if you say, no, I don't agree with that, so I'm not doing it. Então, se você disser, eu não concordo, não vou fazer. Now you're not following what you're supposed to do. Agora você não está seguindo o que você deveria. And now you will be held responsible for that. E aí você vai ser responsável por isso. Okay, but what we have is everybody wants to be the chief and no one wants to be the follower. Mas o que acontece é que todo mundo quer ser o chefe e ninguém quer ser o seguidor. Okay, but that's not how a hierarchy works. Mas não é assim que funciona a hierarquia. Okay, and so this applies in the church, this applies in the work, this applies in the family. It applies with the government. Então isso se aplica na igreja, se aplica no trabalho, se aplica na família e se aplica ao governo. Okay, now I'm a guy, I always want to understand why. I always want to understand Eu sou why. um cara que sempre quero entender o porquê. I'm very curious. Eu sou bem curioso. My daughter asked me this week if my sister is as curious as I am. Minha filha me perguntou esses dias se a minha irmã é tão curiosa quanto eu. I was like, I don't think so, no. E eu falei, acho que não é. Okay, I'm very curious. Eu sou bem curioso. So someone says, okay, do this. I'm always like, why? Se alguém me fala, ei, faz isso, eu sempre vou perguntar por quê. Okay, now if they say, because I said so, okay, that's a reason. Se alguém disser, porque eu falei, ok, isso é uma razão. Okay, I had a leader that said that to me Eu in tinha, a nice way. eu tinha um líder que falava isso de um jeito legal. A leader said, please, just do this. Ele falava, por favor, apenas faça. Okay, I'll do it. Tá bom, vou fazer. Okay, and I do it because he said it. E eu fazia porque ele falava. Okay, now, I want to understand, why is it that God is saying to submit to government authorities? Eu queria entender por que Deus fala pra gente se submeter às autoridades governamentais. Well, he explains in the rest of the verse. Mas ele explica no resto do versículo. Look at what he says in the rest of verse 1. Olha o que ele fala no resto do versículo 1. He says, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. I
want to let that sink in a little bit. I wanna let it sink in? Yeah. Eu quero que vocês sintam o pesar disso um pouco. Okay? Think about the implications of this. Sintam o que isso implica. There is no authority except from God. Não tem nenhuma autoridade além de Deus. And all the authorities that exist have been appointed by God. E todas as autoridades que existem foram apontadas por Deus. You should have like 3 or 4 names in your head right now, like really? Você deve ter 3 ou 4 nomes na cabeça e falar, sério? Tipo, Hitler, Tipo Hitler, okay? Mao Zedong, Mao Tse-tung, okay? Hugo Chavez. Hugo Chávez. Okay? I mean, literally, you're going to say, this guy was appointed by God? Você vai dizer literalmente, esse cara foi Deus que colocou ele ali? You know, one of the things that's interesting is that we attack Nazism so much. Uma das coisas interessantes é que a gente ataca muito o nazismo. Okay? Because why? Por quê? It was horrible. Porque foi horrível. Okay? They oppressed people. Eles oprimiram as pessoas. Okay? They killed over 6 million Jews, just the Jews. Eles mataram em torno de 60 milhões de... 6 milhões. 6 milhões de judeus, só judeus. Okay? That's horrible. It's a genocide. Isso é horrível, isso é um genocídio. But you know the communist leaders? Mas sabe os líderes comunistas? Stalin, Stalin, okay? The dude in North Korea, I forgot his name. o cara do Norte Coreia, que eu esqueci, Coreia do Norte, que eu Mao esqueci o Zedong in nome. China. Mao Tse-tung na China. Okay? Fidel Castro. Fidel Castro. You know that the communists have killed over 100 million people in the last 100 years? Os caras mataram mais de 100 milhões de pessoas nos últimos 100 anos. That's heavy stuff. Isso é muito pesado. And there's still people supporting communism. E ainda tem gente dando suporte ao comunismo. Why? Por quê? I don't know. I don't understand it, really. Não sei, sério, eu não entendo. Okay? But then we have to look at that and we say, wait, but those guys were appointed by God? Mas aí a gente tem que olhar para esses caras todos e falar, peraí, esses caras foram colocados lá por Deus? These guys who killed 20, 30, 40 million people were appointed by God? Esses caras que mataram 20, 30, 40 milhões de pessoas, foi Deus que colocou eles ali? Yeah, Foi. that's what it says here. É o que diz aqui. Okay? Even the worst leaders were appointed by God. Até os piores líderes foram colocados ali por Deus. Now we're getting into a subject that's called God's sovereignty. Então existe uma coisa chamada soberania de Deus. God is in control. Deus está no controle. He's in control of everything. Ele está no controle de tudo. Since the very beginning until the very end in the entire universe. Desde o início do universo até o final dele, ele controla todo o He universo. controls the history of the world. Ele controla a história do mundo. And so that means he's working the history to a point where he wants it. Então quer dizer que ele está trabalhando na história para arrumar para onde ele quer. Okay? And what does he want? E o que ele quer? He's going to bring about a man that we call the Antichrist. Ele vai trazer um cara que a gente chama de o anticristo. Okay? How does this guy come in? Como que esse cara vai chegar? How do we have one guy who's going to basically lead the whole world? Como é que a gente vai ter um único cara que vai basicamente comandar o mundo inteiro? Well, God has to create the right scenario for that to happen. Então Deus tem que criar o cenário correto para que isso aconteça. And so God's working. Então Deus está trabalhando. And so he's appointing certain leaders in certain places to accomplish his plan. Então ele está colocando certos líderes em certos lugares para alcançar o objetivo deles. And we don't understand it. E a gente não entende isso. I don't understand how God could allow an entire country to go broke like Venezuela. Eu não entendo como é que Deus permite que um país inteiro quebre como a Venezuela. But I know he's working in that. Mas eu sei que ele está trabalhando He's nisso. going to do something very special. Ele vai fazer algo bem especial. And maybe it is bringing Venezuelans to Brazil. Maybe he's doing something in that. E talvez seja trazer os venezuelanos para o Brasil. Talvez ele esteja trabalhando nisso. Maybe he's going to bring a transformation in that whole country. Talvez ele vá trazer uma grande transformação em todo o país. Maybe he's going to use that to influence Brazil for the good. Talvez ele vá usar isso para influenciar o Brasil de um jeito bom. I don't know. Eu não sei. Because God didn't say. Porque Deus não diz. But I know no matter what, Mas eu sei, não importa o quê. God is in control. Deus está no controle. And this is so important for us. E isso é tão importante pra gente. We're having an election A gente está tendo eleição today. hoje. We're in the election A right gente now. está na eleição agora. Okay? Why does that matter to us? Por que isso importa pra gente? Because that starts to affect everything in the day-to-day life. Porque isso afeta nosso dia a dia. And so people get fired up about this. Então as pessoas ficam inflamadas contra Man, isso. some of you guys got fired up. Alguns de vocês estão bem You guys inflamados. were mad at me. Vocês estão bravos comigo. Okay? That's okay. Tudo bem. Okay? Why?
Por quê? Because you feel like, no, we've got to change this country. Porque vocês falam, a gente tem que mudar esse país. Okay, we've got to do something here. A gente tem que fazer alguma coisa. And I see it because I see you guys on social media. E eu sei disso porque eu vejo vocês nas mídias I'll be honest, sociais. some of you guys, I'm embarrassed that you're a part of our church when I see what you post on E eu vou social falar, às media. vezes eu fico meio constrangido com vocês por terem vocês na igreja pelo que vocês postam. Man, people attacking other people, Pessoas atacando outras using pessoas, bad words, usando palavras pesadas, supporting things that are totally against the Bible. dando suporte para coisas totalmente contra a And I'm like, Bíblia. wow, these are my sheep. Praise God, E man. eu falo, meu Deus, são minhas ovelhas, Deus seja louvado. Man, it's really ugly. Caraca, tá feia a coisa. And what do I see? E aí, o que eu vejo? I think that we don't understand the sovereignty of God. Eu acho que a gente não entendeu a soberania de Deus. Why? Por quê? Because if we understood the sovereignty of God, Porque se a gente tivesse entendido a soberania de Deus, we wouldn't be fighting on social media. a gente não ia estar brigando nas mídias sociais. We wouldn't be posting half the things that we post. A gente não ia postar metade das coisas que a gente posta. And both sides, both sides. Dos dois lados, Okay? tá? And I've had to talk to some people about what they post on social E eu media. tenho que falar com algumas pessoas do que eles estão postando nas mídias sociais. Is that part of my job description? Isso é parte do meu trabalho I aqui? read through 1 Timothy. I don't see anything about correcting social media posts. Eu vejo aqui 1 Timóteo e não tô vendo ninguém falar, corrigir Man. pessoas nas mídias... Esqueci o nome. Mídias sociais. Mídias sociais. Okay? I mean, this is ridiculous, right? Gente, isso é ridículo. Okay? But we feel like, no, I've got to make a change. Mas as pessoas estão tipo, eu tenho que fazer uma mudança. I'm going to change this country. Eu vou mudar esse Brasil, esse país. No, you're not. Não, não vai não. No, it doesn't matter how many times you post. It's not going to change anything. Não me importa quantas vezes você poste, não vai mudar nada. No one ever said, you know what, I'm so confused. Who do I vote for president? Ninguém nunca fala, ai, eu tô tão confuso, pra quem que eu vou votar pra presidente? Let me go on Facebook and see what they say. Deixa eu ver no Facebook o que as pessoas estão falando. Oh, now I see. I'm going to vote for that guy. Ah, agora sim, vou votar nesse cara. But people still keep posting. Mas as pessoas continuam postando. Man, you're not trusting God. Cara, você não tá confiando em Deus. Because God's going to put who he wants in power. Porque Deus vai colocar quem Ele quiser no poder. And you can attack that guy. You can talk bad about them. E você pode atacar uma pessoa, falar mal. But it doesn't change the fact that God is putting them in power. Não muda o fato de que Deus está colocando ele no poder. And that you have to submit to that. E que você tem que se submeter a isso. Okay, now talking bad about the leader, that's not part of the biblical explanation of submission to government. Falar mal do líder não é parte da submissão bíblica que a gente vê aqui quanto ao governo. Okay, now, are you going to get upset with some things that they do? Você vai ficar de cara com algumas coisas que as pessoas fizerem? Yeah, you are. Sim, você Man, vai. I see the things that my president posts on social media. Eu vejo as coisas que o meu presidente coloca nas mídias sociais. He makes you guys look good. Ele faz vocês parecerem bem. Okay? I mean, there's things I'm just like, man, don't post that. Eu só digo, cara, não posta isso. Man, you're doing some good things, but you're ruining everything by posting this stupid Você stuff. está fazendo algumas coisas legais, mas você está arruinando tudo postando essas coisas. But God put him there. Mas Deus I colocou wish ele he lá. wouldn't post on social media ever, Eu gostaria que ele não tivesse postado nada nas mídias sociais nunca. but God put him there. Mas Deus colocou ele lá. And that's what we have to understand. E é isso que a gente tem que entender. God is in control. Deus está no controle. And so he puts someone in, like, there's no way God could support something like this. E aí ele coloca alguém lá e ele fala, não tem nem chance de Deus dar suporte para um cara desse. Yeah, God is using that person even in their sin. Sim, Deus está usando essa pessoa mesmo no seu pecado. And he's using it to bring about some sort of good to realize his plan. E ele está fazendo algum tipo de coisa para chegar numa parte boa do seu plano. Take a look at this verse, Proverbs 21, verse 1. Dá uma olhada nesse versículo, Provérbios 21:1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. It says here that even the king, Aqui está dizendo que até um rei. okay, a king, I mean, they have all power. O rei, ele tem todo o poder. They can do whatever they want. Eles podem fazer qualquer coisa que eles queiram. Okay, the president here, he can't do everything he O wants. presidente aqui não pode fazer o que ele quiser. Because they have to work with the senators and the governors and all these different Ele things. tem que trabalhar com os senadores, os governantes, todo tipo de coisa. Okay, it's a system. É um sistema. Okay, back then with the king did whatever he wanted. Lá atrás, quando tinha o rei fazia qualquer coisa que ele queria. And what does the Bible say? E o que a Bíblia diz sobre isso? That the king is in the hand of God. Que o rei está nas mãos de Deus. And he will turn the king wherever he wants. E que ele vai controlar o rei do jeito que ele quiser. Or in other words, Ou em outras palavras, the king thinks that he's in control, o rei acha que está no controle, but he's not. mas não tá. God is. Deus tá.
Okay? So, when you guys think about this, Então, quando vocês pensam nisso, those of you who are on the left, alguns de vocês são mais da esquerda if someone from the right wins, e alguém da direita ganha. okay? Be calm, Se acalmem, okay? Calm down, se acalmem, because God's doing something. porque Deus está fazendo alguma coisa. If you're on the right Se você é da direita and someone from the left wins, e alguém da esquerda ganha, stay calm, se acalme, because God is going to do something. porque Deus vai fazer alguma coisa. God is going to put in power who He wants in power. Deus vai colocar no poder quem quer que Ele queira que esteja no You poder. go there, you vote because you have to, Você vai lá, você vota porque você tem que okay? votar And you just let God do His work, e deixe Deus fazer o seu trabalho. okay? That's really the attitude that a Christian should have. Essa é realmente a atitude que os cristãos deveriam ter. Not fighting over politics, Não ficar brigando por causa de política, not fighting on social media, não brigando nas mídias sociais, okay? But trusting God, mas confiando em Deus. okay? Okay, another why. Outro porquê. Look with me, last verse, Vai comigo no último versículo. Philippians 3:20. Filipenses 3, 20 3:20 and 21. 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. It says here that our citizenship is in heaven. Aqui fala que a nossa cidadania está nos céus. If you are in Jesus Christ tonight, Se hoje à noite você está em Jesus Cristo, you are not a citizen of Brazil. você não é um cidadão brasileiro. You are a citizen of heaven. Você é um cidadão dos céus. Okay, now if you're not in Jesus Christ, you need Jesus. Se você não está em Cristo, você precisa de Jesus. Because the best scenario here on earth Porque o melhor cenário aqui na Terra is going to be terrible vai ser terrível compared to what you have in heaven. comparado com o que você vai ter nos céus. But for those of us who have Jesus, Mas para aqueles de nós que têm that Jesus, He is our Savior, que Ele é o nosso that Salvador, He has forgiven us of our sins, que Ele perdoou os nossos pecados, man, we have citizenship in heaven for all eternity. cara, a gente tem cidadania nos céus por toda a And eternidade. He's the one who's going to set up a real utopia. E é Ele que vai fazer uma verdadeira utopia Okay? acontecer. Marxist utopia is never going to exist. A utopia de Marx nunca vai acontecer. But Jesus is going to come down and He's going to reign for 1,000 years. Mas Jesus vai vir e vai reinar durante 1000 anos. And it's going to be perfect. E vai ser perfeito. Okay? That's what we have to look forward É to. isso que a gente tem que esperar. And He says the idea is that we're here, we're waiting, we're looking for the coming of our Lord Jesus Christ. E a ideia é que a gente está aqui, a gente tem que esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Guys, fix your eyes on heaven. Foquem seu olhar nos céus. Forget about politics here. Esqueça a política It aqui. just created problems. Só dá problema. Okay? And it's going to keep creating problems the more we focus in on that. Quanto mais a gente focar nisso, mais vai criar problema. The whole idea here in the church is that we come together, we create unity in the body of Christ. A ideia da igreja é que a gente se junte e crie unidade no corpo de Cristo. Even when someone votes for someone that you hate. Mesmo que alguém aqui vote em alguém que você odeia. And we put down our political affiliations. A gente põe lá embaixo as nossas afiliações políticas And we look up to heaven. e a gente olha para os céus And we praise and worship the God of heaven. e a gente adora e exulta o Deus dos Who's céus coming back to get us shortly. que está voltando para nos buscar muito logo. This is what the whole series was supposed to be about. E é sobre isso que essa série toda deveria ser. Okay, I wanted to go through and I wanted to talk about politics to give you guys some information. Eu queria ir mais a fundo disso, falar mais sobre política e dar informações para vocês. I wanted to challenge you guys a little bit. Queria desafiar vocês um pouquinho. Make sure what you're thinking is actually in the Bible. Ter certeza que aquilo que vocês estão pensando está na Bíblia. And then I wanted to say, focus on Jesus. E agora eu quero dizer, foca em Jesus. Okay? Let's focus in on Jesus. Vamos focar em Jesus. That's the focus of everything that we do. Esse é o foco de tudo que a gente faz. And now it's complicated Sabe, é complicado. because, like we said, the government came in and said, you can't talk about this at your church. Porque o governo vem e fala, você não pode falar disso na sua igreja. And I keep looking through this book, I keep saying, where does it say the government is above me? E aí eu fico olhando aqui e falo, ué, onde é que diz aqui que o governo está acima de mim? Well, that they're above the church of God. Ou que eles estão acima da igreja de Deus? They tell the church what to do. E aí eles que falam o que a igreja deve fazer. I don't see that. Eu não vejo Okay, isso. but that's okay. We submitted to it, right? Mas tudo bem, a gente se submete a eles, I didn't certo? agree with it.
Eu não concordo, but I submitted. mas eu me submeto. We didn't mention one politician this entire A series. gente não falou de um político nessa série inteira. We didn't talk about any political parties from Brazil. A gente não falou de nenhum partido político do Brasil. Okay, so we did our part, A right? gente fez nossa parte, certo? Okay, but the whole idea here is, okay, let's try and rethink everything Toda a ideia aqui é, vamos pensar de novo aqui nas coisas. and let's look upward. E vamos olhar para cima. Okay, that's the main focus. Esse é o foco principal. Tonight we're going to have another time of worship, Então, hoje à noite a gente vai ter outro tempo de louvor. and we're going to have communion in the back. Vamos ter ceia ali atrás. If you have Jesus in your heart, Se você tem Jesus no seu coração, you go back and you take the communion, vai lá e toma a ceia. okay, to remember the body and the blood of Jesus. Para lembrar do corpo e do sangue de Jesus. Okay, so you guys just go back because we don't give it out to people here. Então, vamos lá atrás. A gente não distribui aqui para as pessoas. Okay, you get it yourself. Você vai lá e se serve você mesmo. Okay, but do that with the right heart. Mas faça isso com o coração correto. Okay, if you've created conflict on social media because of your political affiliations Se or você beliefs, criou conflito na mídia social por causa das suas crenças políticas, if you belittled other people because of their beliefs, se você diminuiu alguém por causa das crenças políticas de alguém, if you attacked a political candidate or even a political figure, se você atacou uma figura política ou um candidato, repent of that. se arrependa disso. Okay, clean your heart Limpe o seu coração. and then go back and take communion Vai lá e tome a ceia. and remember Jesus. E se lembre de Jesus. He washes you. Ele limpou você, He forgave you ele perdoou você, so that you can forgive others. para que você possa perdoar outros. So let's do that, right? Então vamos fazer isso, certo? So let's stand, let's worship the Então Lord. vamos levantar e adorar o Senhor.